eu cortei qual era o nome da empresa, mas eu consegui acompanhar por produto que estava sendo buscado numa loja de e-commerce, né? Eu consigo ver, por exemplo, que produtos eletrônicos têm tantos mil usuários procurando, informática, DVD, brinquedo, música. Eu consigo separar isso também por canal dentro das empresas, e permito que os e-commerce, por exemplo, se comparem entre si, né? Se o meu canal de games está indo muito mal e o canal de games do meu concorrente tem um sucesso melhor do que o meu, eu estou fazendo alguma coisa errada, ou eu estou dando pouco destaque para esse canal de games, ou ele está fazendo, está tendo um posicionamento que não é o correto para aquele público que procura efetivamente games. Então eu consigo me comparar com os meus concorrentes em diversos aspectos, inclusive no tipo de produto que eu estou vendendo, né? Então isso tudo foi evolução do mercado. E continuei com essas, e dei uma melhorada, mostrando como é que as parcerias me impactavam, né? Eu continuei com isso e fui fazendo melhorias nessas métricas. Outras métricas desse tipo. Eu consegui também mostrar para o mercado de uma maneira mais usável, né, onde estava o público que eles estavam procurando. Então eu separando por targets de meu interesse, eu consigo ver aonde aquele público está frequentando, né? Se a minha campanha está sendo colocada no lugar certo, eu consigo fazer isso por diversas métricas, né? Uma métrica que eu uso muito para mostrar aos meus clientes é o índice de afinidade, né? E aí eu consigo fazer isso por canal, por marca, etc. E consigo ver as diferenças de navegação para cada um dos públicos. Aqui eu peguei, por exemplo, homens. Se vocês conseguissem ver, vocês veriam que o homem tem um tipo de navegação que é completamente diferente das mulheres. As mulheres muito mais ligadas em outros conteúdos, né? E consigo mostrar isso com uma métrica importante para você preparar a sua campanha e com uma métrica importante para você verificar se ela foi bem realizada. Como você consegue separar os homens das mulheres? Então, porque eu tenho uma medição que é um painel, né? Eu tenho 6.000 pessoas contratadas aqui no Brasil, que recebem para serem monitorados. Eu monitoro isso através de um software e eu tenho parecido com a TV mesmo. Parecido com a TV, exatamente. E aí eu tenho todo o cadastro essas pessoas entrando em algum software ou em algum canal da internet. Você consegue saber a porcentagem do esporte por pessoa, exatamente. Então, por membro da família eu consigo ver qual é o membro que está entrando naquele momento, eu tenho todos os dados dele, aí eu consigo sabe dizer qual uma grande diferença? Com essa amostragem, você sabe dizer qual a margem de erro? Com a margem de erro? Com essa amostragem? Olha, é difícil calcular a margem de erro numa pesquisa como essa, em que você não está perguntando a mesma coisa para todo mundo, né? Cada um está fazendo atividades aleatórias, então eu não consigo calcular a margem de erro nessa pesquisa. Mas pela quantidade de pessoas que estão envolvidas, né, que é uma amostra gigantesca, 6.000 pessoas é uma amostra gigantesca, se você conseguisse calcular a margem de erro, ela seria bastante pequena. Só uma grande diferença do uso dessa ferramenta para o uso do web analytics tradicional é que a gente acaba medindo o uso daquele computador, né? Não importa quem esteja lá. Se a família tem 5 pessoas, a gente não sabe quem está lá naquele momento. Nesse caso, não. A pessoa tem que dizer assim, olha, eu sou o usuário 1, que é o pai, que é uma pessoa de 40 anos de idade, profissional autônomo, etc, etc, etc. Ou é a pessoa B, que é a mulher, ou o filho. Então essa é uma grande diferença dessa medição para a medição que a gente faz no momento. A gente faz alguns testes, já te dou a palavra, a gente faz alguns testes para ver se não está havendo falta de colaboração, por exemplo. Então, eu pego alguns sites que são característicos de determinado público e entro lá para ver se o público está condizente com aquilo. Porque senão o pai poderia entrar no site pornô e dizer que era o filho que estava entrando e tal. Mas como eles recebem para participar, ganham prêmios, viagens, etc.,
eles acabam participando, né? Senão não se deixaria medir. Qual é a frequência atual de troca dessa base para aquela amostra viciada? Então, é uma pergunta importante. A gente deixa até 4 anos a pessoa. Depois de 4 anos a gente retira automaticamente. Porque senão você teria em algum tempo uma amostra só de experientes na internet. E aí sorteia aleatoriamente de novo para incluir no painel. Todo sorteio é aleatório. Tem uma série de... a metodologia estatística é muito rígida nesse caso. Tem algum acesso para o público dessa penetração, onde tem mulheres e homens, adolescentes? A gente divulga muito material para a imprensa gratuitamente sobre determinados... Por exemplo, no mês da mulher a gente divulga alguma coisa sobre mulheres, como as mulheres navegam, etc. No site do Ibope tem bastante dado disponibilizado. Obviamente, que eu tenho bastante dúvida é, por exemplo, eu vejo lá, tenho 1000 visitas nos esportes, mas eu não sei quem é homem e quem é mulher dali. Você tem várias medições hoje disponíveis no mercado. Algumas trabalham com cookie, associada a alguma outra coisa, e aí você consegue inferir de alguma maneira, né? Eu não sei se todas as medições dão porcentagem por sexo, por idade. A gente tem umas 10 categorizações: sexo, idade, ocupação, profissão. No meu caso, assim, essa medição ela é muito boa para quem está querendo se comparar com o mercado, para quem quer acompanhar o mercado. Se você só tem interesse no seu site, aí vale muito mais a pena você usar um Google Analytics, o Google Trends, coisas gratuitas e que podem te dar informações relevantes para você mesmo. Essa informação ela é, em alguns aspectos, mais pobre do que a do Google, porque eu estou olhando o mercado inteiro, mas eu estou olhando por amostragem, mas ela é muito mais rica para você entender o mercado, saber o que as pessoas estão procurando, porque eu estou olhando o mercado inteiro. Hoje eu tenho uns 10 mil sites sendo monitorados, eu comecei lá com 300, hoje eu tenho 10 mil. Não é que eu cadastro sites para monitorar, é que a minha amostra está tão grande que eu consigo fazer chegar num nível de qualidade que eu consigo ver 10 mil sites sem perder a qualidade, né? Eu consigo ver 3 mil empresas, né, com bastante qualidade. Agora, cada medição tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? Não é porque essa é paga e você tem uma outra gratuita que a outra gratuita não serve. Tem coisas maravilhosas. O Google mesmo tem muita ferramenta e eu sugiro para os meus usuários, para os meus clientes utilizarem para algumas coisas específicas, né? Cada medição tem os seus pontos pró e os seus pontos contra. Isso é natural numa medição. Só complementando a dúvida da Virgínia, sobre a amostra, vocês fazem que tipo de pesquisa? Eu sei que O Target Group Index. Para ver quantos usuários, quanta divisão socioeconômica no Brasil, assim, por região, etc. Sim. Visita, 6 mil pessoas, qual a tipo de ou são as 6 mil pessoas? Não, eu meço sempre essas mesmas pessoas. É óbvio que às vezes tem a morte do painelista, morte que ele morreu mesmo, a morte que ele deixou de ser usuário de internet, ou que se cansou de ser medido. Porque, veja bem, você acessa o seu banco, eu sei o que você está fazendo. Eu estou vendo o que você está fazendo. É complicado você me deixar medir. Então tem gente que fica 1 ano, 2 e depois se cansa e vai embora. Porque a gente fica pentelhando as pessoas. Se o cara acessou a internet e não disse quem é o usuário que está ali, eu sei que ele fez isso, eu vou ligar para ele. Tem uma equipe que liga para o cara e fala: você está tendo esse tipo de atitude, você não quer mais ser painelista? Não tem problema, é só deixar de ser painelista. Só que aí você abre mão dos prêmios que você acumulou, dos sorteios, etc. Ninguém é obrigado a ser painelista. Mas é uma profissão difícil ser painelista. Então você tem as mortes naturais e tem o prazo máximo de 4 anos. Agora, no meio do caminho. Tem uma medição que mostra assim, o hábito da internet no primeiro ano, no 4º ano, Não. Mas tem dados para isso, né? Esses dados não permitem fazer isso. Você está vendo se eu consigo ver o que a pessoa fazia no primeiro ano, no segundo. Isso houve alguma evolução, se de repente comprou mais. A gente consegue ver no todo que há mais conteúdo sendo consumido, mais categorias. A gente subdivide em 84 assuntos diferentes da internet que eu acompanho. Então, desde, sei lá, música,
consumo de informações sobre eletroeletrônicos, viagem, né? Eu divido